Sabe, existe uma questão que sempre mexe com a gente. O que de verdade define o valor de uma vida? Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante, baseada nos relatos de André Luiz. É sobre uma missão espiritual que vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que é uma vida bem vivida, principalmente na hora da morte. E a pergunta que dá o pontapé inicial em tudo é essa. Uma vida que acaba antes da hora, é por acaso uma vida desperdiçada? Essa é a dúvida que fica martelando na cabeça do narrador da nossa história e que vai guiar a gente a partir de agora. Então, a história coloca a gente bem no meio da ação, ao lado de uma equipe de amparo espiritual. O líder é um guia chamado Jerônimo, e a missão deles é muito delicada. Ajudar um homem, o Dimas, que está no seu leito de morte, a fazer aquela transição para o plano espiritual. E é bem aqui que o mistério começa a aparecer. André Luiz, que faz parte da equipe, sente que tem algo estranho no ar. E o guia, Jerônimo, confirma a suspeita dele. Dimas está partindo antes do tempo que estava previsto para ele. Para a cabeça do André, isso só pode significar uma coisa: um baita fracasso, talvez até um tipo de suicídio inconsciente. O conflito do André é muito claro. Ele fica se perguntando, peraí, se o Dimas não completou a jornada, por que ele está recebendo uma assistência tão especial, tão cuidadosa? E essa dúvida, essa pergunta, é a chave que vai abrir a porta para a principal lição dessa história toda. É justamente para responder a essa dúvida que o guia Jerônimo traz uma perspectiva completamente nova. Uma que basicamente joga fora a régua do tempo e pega outra régua para medir a vida, a da intensidade. E a verdade por trás de tudo é surpreendente. A vida do Dimas não foi curta por fracasso de jeito nenhum. Foi por um excesso de doação. Ele viveu para os outros. Usou os dons que tinha para ajudar quem estava sofrendo, sacrificou o próprio sono, a própria comida. Ele literalmente absorvia a dor dos outros. O corpo físico dele simplesmente chegou no limite pela força desse sacrifício. E a explicação do Jerônimo é poética e muito profunda. É como se algumas vidas fossem velas que queimam mais rápido porque a chama delas brilha muito mais forte. A vida do Dimas foi mais curta em anos, claro, mas foi imensa, imensurável, em serviço e em amor. O impacto dessa revelação cai como uma bomba na cabeça do André Luiz. Na hora, ele é forçado a olhar para a própria vida. Ele se lembra dos seus confortos, dos seus excessos, de como ele desgastou o próprio corpo por puro interesse pessoal. E aí, em contraste, está o Dimas, que desgastou o corpo dele servindo aos outros. Essa comparação é um choque de realidade, sabe? Humilde e profundamente esclarecedor. Ok, com o valor da vida do Dimas finalmente entendido, a equipe pode se concentrar na missão de verdade, a mecânica super delicada de guiar uma alma na sua transição. Vamos ver como esse processo funciona na prática. O primeiro obstáculo não é nada físico, é pura emoção. O amor da esposa do Dimas, apesar de ser um amor genuíno, gera uma energia de apego tão, mas tão forte que, sem querer, acaba prendendo ele ao corpo. As vibrações dela formam uma espécie de rede magnética que a equipe espiritual precisa contornar. E a estratégia da equipe para lidar com isso é genial e super compassiva. O Jerônimo aplica passes magnéticos no Dimas, o que causa uma melhora temporária só de aparência. Isso acalma a família na hora. Aliviados, eles decidem deixar o Dimas descansar um pouco. É uma tática para criar a serenidade que eles precisavam para poder trabalhar em paz. Pronto! Com a família mais calma e o quarto finalmente vazio, a equipe tem um ambiente ideal. O trabalho delicado de desconectar o espírito do corpo físico está prestes a começar de verdade. Com o ambiente finalmente sereno, o foco se volta para os preparativos finais da despedida, que ficam ainda mais comoventes com a chegada de uma presença muito, mas muito especial. Sob a influência da equipe espiritual, o Dimas entra num estado de oração muito profundo. Os pensamentos dele voltam lá para a infância e ele sente uma saudade imensa do colo da mãe. E na prece mental dele, ele implora, ele pede muito para ter a presença dela nesse momento final. E numa demonstração incrível da providência divina, a prece dele é atendida. O espírito da mãe dele entra no quarto. Uma senhora de aparência serena, luminosa. Ela se aproxima, pronta para acolher o filho no momento da passagem. É uma cena de um afeto que, é difícil até de descrever. Com tudo preparado, com a mãe ali presente, o processo de separação final começa. E a descrição disso é de uma precisão quase cirúrgica, que revela a mecânica fascinante que conecta o espírito à matéria. O Jerônimo explica que a liberação acontece em 3 estágios principais, ligados a 3 centros de energia do corpo.
O primeiro é o centro vegetativo, lá no abdômen, que controla as funções mais básicas. Depois, o centro emocional, na região do peito. E, por último, o mais crítico de todos, o centro mental, no cérebro. A operação começa. Enquanto Jerônimo trabalha no plexo solar do Dimas, uma substância com aparência leitosa começa a sair, a se exteriorizar, a partir da região do umbigo e fica pairando em volta do corpo. É o primeiro sinal visível da separação. O passo seguinte é o mais decisivo. Jerônimo concentra a energia dele no cérebro e, de repente, uma chama brilhante, de cor violeta dourada, se solta da região da cabeça. E essa chama, na mesma hora, absorve toda aquela substância leitosa que já tinha sido liberada. E essa chama não é só energia, não. Ela é plástica, ela é moldável, ela se expande e vai se organizando, reconstituindo traço por traço o corpo espiritual do Dimas. Uma cópia perfeitinha do corpo físico dele. Só que agora em outra dimensão. Então, nesse momento, o que se tem são dois corpos, o físico, inerte na cama, e o espiritual, flutuando um pouco acima. E a única coisa que ainda conecta os dois é um cordão prateado bem leve, bem sutil, que liga o cérebro físico ao cérebro do corpo espiritual. Mas olha só que interessante, para a equipe o trabalho ainda não está 100% completo. Jerônimo decide que esse último fiozinho vai continuar intacto até o dia seguinte, só depois do enterro. Isso tudo para garantir uma separação mais gentil, dando tempo para o espírito se desligar por completo dos últimos resíduos de energia do corpo. E assim, a gente volta para aquela pergunta lá do começo, mas agora com uma resposta completamente nova. A história do Dimas nos sugere que a verdadeira medida de uma vida talvez não esteja na sua duração no calendário, mas sim na intensidade do amor e do serviço que cabem nela. É uma reflexão poderosa sobre o que de fato significa viver.